dia mais uma vez, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus, que são basicamente as características do ser divino, aqueles aspectos de Deus, as suas características. E nós vimos que essas características se dividem em dois grupos, que são os incomunicáveis, que são atributos exclusivos da divindade, exclusivos do ser de Deus, e também os atributos comunicáveis, que são aqueles que de alguma maneira, em algum grau, Deus compartilha com as suas criaturas. Na semana passada, nós terminamos os atributos incomunicáveis. E no decorrer das semanas, nós vimos que Deus é onipotente, é onisciente, ele é conhecedor de absolutamente tudo que acontece. Ele também é onipresente, ele está presente em cada ponto do universo com a totalidade do seu ser, embora Deus não possa ser confundido com a própria criação, que é uma heresia chamada panteísmo. Vimos também que Deus é autoexistente. Ele não é dependente ele não é dependente para a sua existência e também ele é autossuficiente. Ele não é dependente de nada nem de ninguém. Ele não precisa das criaturas, ele não precisa da própria criação. Deus se basta a si mesmo. É o que nós chamamos de aceidade de Deus. Vimos também que ele é eterno, pois Deus não tem começo e nem fim. E por fim, na semana passada, nós vimos que ele é onipotente. Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa, desde que essa coisa seja compatível com a sua natureza. Deus não pode morrer, isso é contrário à sua natureza. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar. Tudo isso são coisas que Deus não pode fazer porque são contrárias à sua própria natureza santa. Hoje nós vamos dar início aos atributos comunicáveis. E os atributos comunicáveis que nós abordaremos hoje são justamente a espiritualidade de Deus e a sua invisibilidade. Então, vamos iniciar pela espiritualidade de Deus. Nós somos seres humanos que temos bastante curiosidade sobre certas coisas. Nós pensamos muito sobre muita coisa, e uma das curiosidades que nos abatem, principalmente quando nós somos crianças, é justamente saber do que Deus é feito. Deus ele é feito de algum tipo de matéria? Deus ele é feito de carne ou sangue? Ou ele é feito de algum tipo de energia ou pensamento puro? Esses são questionamentos que surgem de uma mente racional. E nós devemos lembrar que a racionalidade é algo que Deus deu a nós. E são questionamentos legítimos, são questionamentos válidos e que devem ser respondidos. No entanto, a sua resposta ela não pode depender simplesmente da racionalidade humana. Porque se nós formos responder do que Deus é feito a partir da nossa própria racionalidade, nós vamos acabar enveredando por algum tipo de heresia, por algum tipo de erro teológico. E é por isso que, para nós compreendermos do que Deus é feito, não basta a mera razão. É preciso também a revelação, aquilo que Deus revela de si mesmo na Escritura Sagrada. E quem nos responde do que Deus é feito é o próprio Jesus. Vamos abrir em João capítulo 4. Então, na passagem de João, capítulo 4, nós temos Jesus e os seus discípulos saindo do sul de Israel, na Judéia, com o propósito de ir até o norte de Israel, na região da Galiléia. Só que, ao invés de tomar o caminho usual dos viajantes, que é pelo leste, Jesus decide pegar um atalho que passava pela região de Samaria. É o que diz os versículos 3 e 4. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, embora o caminho por Samaria fosse mais rápido, não era costume dos judeus tomar esse caminho justamente em razão das divergências que haviam entre judeus e samaritanos. Vamos contextualizar para compreendermos melhor a origem dessa divergência entre judeus e samaritanos. No ano de 722 a.C., o Reino do Norte ele foi tomado pelos assírios, e as 10 tribos de Israel foram levadas e foram extintas nesse episódio. Ocorre que os judeus que prevaleceram, que os remanescentes que permaneceram ali na região da Samaria, que era a capital do Reino do Norte, eles começaram a se relacionar com outros povos que vieram para Samaria a mando do rei da Assíria. Então eles começaram a se relacionar com babilônios,
com povos de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. É o que diz 2 Reis, capítulo 17. Então, os judeus de Samaria começaram a se relacionar com povos pagãos, e isso deu origem a um novo povo que ficou conhecido como samaritanos, justamente em razão do nome da cidade de Samaria. Os samaritanos, que são produto dessa mistura étnica entre judeus e povos pagãos, eles mantiveram alguns traços gerais do judaísmo, como, por exemplo, o monoteísmo. Eles acreditavam na existência de um só Deus. No entanto, eles promoveram diversas diferenças. Por exemplo, eles negavam os escritos dos profetas, eles não consideravam livros inspirados. Eles também negaram os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eles não consideravam também livros inspirados. Eles se apegavam apenas ao Pentateuco, a Gênesis, a Êxodo, a Levítico, Números e Deuteronômio. E um outro traço distintivo desses samaritanos é que, ao invés de manterem o Templo de Jerusalém como local de adoração, eles construíram um novo templo. E esse templo ficava no Monte Gerizim, em Samaria. Então, esses são alguns aspectos da origem e das origens também da animosidade entre judeus e samaritanos. E no decorrer dos séculos, muitos embates ocorreram entre esses dois povos, e o mais flagrante deles ocorreu 120 anos antes de Cristo. Nesse momento, os judeus atacaram Samaria e destruíram o templo dos samaritanos que ficavam no Monte Gerizim. E essa é a origem dessa raiva, desse rancor entre judeus e samaritanos. Então percebam que na época de Jesus existia uma forte tensão entre a região da Judéia e a região de Samaria. E essa tensão, ela tinha origens raciais, porque os judeus consideravam os samaritanos como um povo misturado, um povo miscigenado, que não eram judeus completos como eles, e também tinha origem religiosa, na medida em que os judeus entendiam que a religião samaritana era uma falsificação do judaísmo. E quem vai se meter nessa tensão? O próprio Jesus. Jesus ele faz aquilo que um outro judeu no tempo dele não faria. Ele passa pela região de Samaria. Um judeu, principalmente um mestre como Jesus, jamais ousaria passar por aquele tipo de região. Então temos Jesus com seus discípulos chegando a uma cidade samaritana chamada Sicar. Descansando da viagem, Jesus senta perto de um poço, até que chega uma mulher samaritana. E Jesus pede água para essa mulher. E a resposta da mulher ao pedido de Jesus, ela deixa clara essa tensão entre dois povos. O versículo 9 diz o seguinte, João capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí João ele vai dar uma ênfase entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então percebam o nível desse tipo de animosidade. Nós poderíamos, se fôssemos falar atualmente, de uma relação entre russos e ucranianos. É um tipo de relação que você nem fala com a pessoa, você quer o mal daquela pessoa. Então essa é a relação judeus-samaritanos. E a conversa vai correndo e Jesus fala para a mulher que ela teve 5 maridos. E tentando se esquivar da pergunta de Jesus, a mulher diz o seguinte, no versículos 19 e 20. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então percebam o teor do questionamento da mulher samaritana. Ambos os grupos, judeus e samaritanos, entendiam que Deus havia exigido um local para adoração. Só que eles divergiam acerca da localização exata desse lugar. Para os judeus, era em Jerusalém, nos montes de Jerusalém, onde estava o templo. Para os samaritanos, era no Monte Gerizim. Então a mulher tenta se esquivar de Jesus fazendo um questionamento, trazendo à tona essa divergência histórica entre os dois povos. E em sua resposta, Jesus afirma que o debate sobre se o local correto do templo era Jerusalém ou era Gerizim, Jesus afirma que é um questionamento inútil, porque em breve, tanto Jerusalém quanto Gerizim ficarão obsoletos. E em sua afirmação, Jesus nos revela algo muito precioso, que é algo da própria essência de Deus. Jesus diz que a verdadeira adoração não exige que uma pessoa esteja em local A ou local B.
A verdadeira adoração ela vai depender da condição de quem adora, não do local em que ela está. Depende da condição espiritual do adorador, não do templo em que ele está. E por que isso? Porque Deus é espírito, de Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus nos revela, ele nos mostra do que Deus é feito. Deus é espírito. E a partir disso, nós podemos conceituar a espiritualidade da seguinte forma: Deus existe como um ser que não é feito de matéria alguma, não possuindo partes ou dimensões, além de ser incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Vou ler mais uma vez. Deus existe como um ser que não é feito de matéria alguma, não possuindo partes ou dimensões, além de ser incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Então, isso responde à nossa pergunta inicial do que Deus é feito. Deus não possui corpo físico, Deus não é feito de carne nem sangue como nós, e Deus não é feito de nenhum tipo de matéria que exista na criação. Ademais, Deus também não é feito de energia ou pensamento. Os espíritas dizem que Deus é uma grande força cósmica, uma grande energia cósmica. Mas a visão bíblica diz que Deus não é nem matéria, nem carne, nem sangue, nem energia, nem pensamento. A Bíblia diz que ele é espírito. Mas o que significa ser espírito? O fato é que não sabemos. Quando um questionamento muito difícil era levantado entre os medievais, por exemplo, quando você não consegue conceituar o que algo é, você vai pela via negativa, como eles chamavam. Você define algo a partir do que ela não é. E o que é ser espírito? Nós não sabemos o que é ser espírito. Sabemos que é um tipo de existência muito elevada, mas nós podemos dizer o que não é ser espírito. Não é ser matéria, não é ser energia e não é ser igual a qualquer coisa na criação. Então, sabendo que Deus é espírito, sabendo que ele não se reduz a nenhum tipo de matéria encontrada na existência, nós devemos nos resguardar de alguns pensamentos. Em primeiro lugar, o fato de Deus ser espírito, o fato dele não ter corpo físico, corpo material, deve nos direcionar a pensar que Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais. Deus é do tamanho do universo? Ou Deus é do tamanho de uma galáxia? Deus é do tamanho da Via Láctea ou da galáxia de Andrômeda? Não. Deus não tem tamanho, porque o que tem tamanho é aquilo que é material. Deus não é material. Deus, portanto, não possui tamanho. Ele não pode ser medido com base nos nossos parâmetros. Um outro aspecto da espiritualidade de Deus, o fato dele não ter corpo físico, é que nós devemos evitar de pensar Deus como tendo alguma característica humana, como tendo alguma característica física. É muito comum que nós, principalmente quando somos crianças, ao orarmos, por exemplo, pensemos em Deus como um grande idoso barbudo no céu, porque essa imagem é a imagem que nós associamos ao sábio, à sabedoria, à experiência, mas nós devemos evitar de pensar em Deus dessa maneira, porque Deus não tem forma física, Deus não tem corpo físico, Deus não é um velho barbudo no céu. Na realidade, essa visão não é bíblica. Essa visão pode ser dito que ela deriva da arte. A nossa arte ela retrata sempre Deus como um senhor idoso, barbudo, com barba branca, cabelo branco. E também da literatura grega e etc., na mitologia. Então, como devemos pensar em Deus quando, por exemplo, oramos? Não devemos pensar em Deus de forma alguma, porque Deus não tem forma alguma. É por isso que Moisés vai proibir o povo de construir qualquer imagem de divindade, porque qualquer imagem que você faça de Deus não é Deus. Deus não tem forma. O povo, aos pés do Monte Sinai, construiu um bezerro de ouro achando que aquilo era Deus. Reduziu Deus a um animal, a uma criatura de Deus. Mas Deus não tem forma para ser retratado dessa maneira. E é esse o teor do primeiro e do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, porque Deus não tem forma, nem corpo. Alguma pergunta? Uhum. 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 Acho que todo mundo vai ter essa dificuldade.
Tá arraigado na nossa mente. Na dúvida. Por exemplo, nós temos textos na Bíblia que, claro, né, sabemos que tem inspiração, né, do Espírito Santo, como esse aqui, que eu lembrei agora, de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Tantos outros, né? Eu falo isso agora. Você tocou justamente na pergunta que eu vou fazer. Apesar de sabermos que Deus não tem uma forma física, né? E até o Túlio já falou sobre, existe uma palavra, né? Era o que ele falou na pregação do ano passado, para se referir a essa questão de que a gente atribui a Deus uma forma física, quase humana, né? Tem outros textos lá embaixo das suas asas, né? E, quer dizer, é pecado nesse sentido de que Deus não tem uma forma física, porém a Bíblia, às vezes, retrata Deus com essa forma física. Sim. Seria para o nosso fácil entendimento. Exatamente. Então, Exatamente isso. Você tocou no ponto. Pecado, né? Você tocou no ponto correto. Eu vou falar disso agora. Obrigado. É justamente a pergunta que a Miriam fez. Nós vemos diversas passagens na Bíblia que atribuem a Deus certas características físicas. Como, por exemplo, que Deus tem olhos, que Deus tem mãos, que Deus tem ouvidos, nariz, pés, etc. Mas, nessas passagens, nós devemos compreender que está sendo empregada uma linguagem que os teólogos vão chamar de antropomórfica. Essa palavra antropomórfica, ela é oriunda da união de duas outras palavras em grego. Anthropos, homem, e morfé, forma, de onde vem morfologia, etc. Então, antropomorfismo significa literalmente forma humana. Então, quando a Bíblia utiliza de linguagem antropomórfica, ela busca atribuir características humanas a Deus a fim, com o propósito de nos comunicar verdades espirituais. Deus atribui a si mesmo características humanas com o propósito de comunicar uma verdade sobre si mesmo, de uma maneira que seja fácil para que nós compreendamos. Por exemplo, a gente faz isso também. Eu estou com esse livro aqui usando de apoio, de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, ele emprega uma linguagem do português do século XIX. Do século XIX, isso. E são diversas palavras que nós não temos contato hoje. E uma das palavras que Machado de Assis utiliza é dísculos. Ele diz, todos os partidos têm os seus dísculos. Mas o que é um dísculo? Quando o seu filho faz algum tipo de bagunça, você deu uma ordem para o seu filho, ele quebrou uma regra, você vai dizer para ele, filho, você é um dísculo. A criança vai olhar para sua cara e vai falar, eu sou o quê? Um dísculo? Não, você é um dísculo. Só que você não emprega esse tipo de linguagem erudita para uma criança, você adapta a sua linguagem para que a criança possa compreender. A mesma coisa é que o texto bíblico faz. Há uma adaptação da linguagem para que nós compreendamos. Dísculo quer dizer uma pessoa que não se submete a regras, uma pessoa desobediente. Então, seu filho foi um dísculo, seu filho foi um desobediente. Então, é isso que a Bíblia faz. Ela utiliza a linguagem antropomórfica. Ela atribui a Deus características humanas, não porque Deus tenha características humanas, mas sim com o propósito de revelar verdades espirituais pelo uso dessa linguagem simbólica. É o que vemos, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. O propósito do texto não é afirmar de fato que Deus tenha olhos literais como nós temos. Basicamente, o que o texto quer dizer é que Deus vê tudo. Deus é onisciente. Ele está vendo todas as coisas em todos os locais. Ele vê tudo aquilo que o povo está fazendo na terra. Nada está oculto a ele. É uma linguagem antropomórfica. Um outro exemplo é Êxodo capítulo 34, versículo 6. Vou ler na versão da Almeida Revista Atualizada. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. A palavra hebraica utilizada aqui para traduzir longânimo é erek apaim. Vocês sabem o que significa essa palavra no original? Nariz longo. Êxodo 34, 6 está dizendo que Deus é narigudo? Não. Existe algo muito específico nesse contexto.
Quem é filho de nordestinos como eu sabe que uma das expressões nordestinas mais utilizadas é pegar ar. O que significa pegar ar? Pegar ar é descrever o processo de se enfurecer. Uma pessoa respira fundo, o ar entra e quando o ar chega nos pulmões sai de baixo, porque aí a coisa vai ficar feia. Então, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus tem nariz longo? Ela está dizendo que Deus é um Pinóquio? Não. Ela está utilizando essa linguagem antropomórfica, essa linguagem simbólica, para nos revelar uma verdade espiritual. E que verdade é essa? Deus demora a pegar ar. Deus ele é um ser que não se ira fácil. É preciso muito para fazer Deus se irar. Você vê isso no próprio texto bíblico de Juízes. Ao longo de todos os capítulos de Juízes, o povo vai se desviando do Senhor, fazendo besteira. O Senhor pune eles, eles pedem perdão, o Senhor perdoa, manda o juiz e liberta eles. Capítulo seguinte, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o mesmo processo vai ocorrendo. E durante mais de 1000 anos, durante séculos, os judeus fizeram diversas coisas e a ira do Senhor por meio do exílio da Babilônia, por meio do exílio também na Assíria, só foi ocorrer séculos depois. Ou seja, Deus tem nariz longo não no sentido de que ele tem um nariz grande de fato, Deus não tem forma física, mas que Deus é dificilmente irado. Ele dificilmente pega ar, diferente de nós. É por isso, mas obviamente nenhum tradutor vai colocar nariz longo no texto bíblico, porque quem for ler não vai entender isso. É por isso que na ACF, que é a nossa versão, traduz essa expressão hebraica que significa nariz grande, nariz longo, da seguinte forma: Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. Tardio em irar-se é justamente nariz longo. Então a ACF ela não traduz ao pé da letra, justamente ficaria confuso. E é curioso que quando nós captamos o sentido desse texto, ela desfaz uma compreensão muito errada que nós temos de Deus. Aquela compreensão de que Deus é um ser irado que está pronto a nos punir pelo mínimo erro que nós cometemos. Nós vivemos em um constante estado de medo, achando que Deus está com a espada na nossa cabeça. Mas Êxodo 34:6 diz que não. Êxodo 34:6 diz que Deus é tardio em irar-se. Deus demora para pegar ar. Deus ele não se ira facilmente. Eu vou ler um texto que eu acho muito bonito, que é de um livro chamado Manso e Humilde, em que o autor vai justamente tratar desse versículo 6 de Êxodo 34. E ele vai fazer um comparativo entre a natureza de Deus, que se demora a irar, e entre a nossa natureza, que é facilmente irascível. Abre aspas. Tardio em irar-se. O termo hebraico diz literalmente de nariz longo. Imagine um touro raivoso arrastando a pata na terra, relinchando em alto som, com as narinas inchadas. Isso seria nariz curto, por assim dizer. Mas o Senhor tem nariz longo. Ele não é a flor da pele. Demora uma provocação bem acumulada para suscitar a sua ira, diferentemente de nós, que frequentemente somos represas emocionais prestes a quebrar. Deus aguenta bastante. É por isso que o Antigo Testamento fala que Deus é provocado à ira pelo seu povo dúzias de vezes. Mas nenhuma vez é dito a nós que Deus é provocado ao amor ou à misericórdia. A sua ira requer provocação. A sua misericórdia está engatilhada, prestes a transbordar. Nossa tendência é pensar: a ira divina está engatilhada, prestes a explodir. A misericórdia, por sua vez, demora a vir. É exatamente o contrário. A misericórdia está prestes a explodir com um menor empurrãozinho. Para seres humanos caídos, como aprendemos no Novo Testamento, acontece o contrário. Somos provocados a amar uns aos outros, segundo Hebreus. O Senhor, por sua vez, não precisa de provocação para amar, somente para se irar. Nós não precisamos de provocação para nos irar, somente para amar. Novamente, a Bíblia é uma longa tentativa de desconstruir a nossa visão natural de quem Deus realmente é. Então percebam o que o texto está dizendo. Deus se demora a irar, mas a sua misericórdia é instantânea, ela é rápida. Se você vai a Deus pedindo perdão, o perdão será oferecido. A misericórdia é transbordante. Conosco, ao contrário. Nós somos facilmente irascíveis. Agora, para amar, nós precisamos ser provocados, nós precisamos trabalhar bastante para amar. É o contrário, é completamente o contrário. Oi? Nós recebemos o mandamento para amar, porque não é algo natural. Alguma questão? Então vimos
que Deus não é feito de matéria, não é feito de energia ou pensamentos, tampouco tem forma humana ou de alguma outra coisa criada. Ele é espírito. É um tipo de existência que não se identifica com qualquer coisa na criação. Porém, das vezes em que a Bíblia se refere a Deus com características humanas, ela está empregando uma linguagem antropomórfica para nos auxiliar por meio de figuras, por meio de imagens, a compreender verdades espirituais. Respondeu a sua pergunta, Miriam? Essa explicação? Por fim, este atributo da espiritualidade é comunicado a nós de algumas maneiras. O N. Gruden afirma: Deus nos deu um espírito por intermédio do qual o adoramos. Então, é comunicável a nós de alguma forma, a espiritualidade, pelo qual estamos unidos ao Senhor, com o qual o Espírito se comunica conosco para testificar de nossa adoção na família de Deus, e no qual passamos para a presença do Senhor quando morremos. Portanto, há claramente alguma comunicação de Deus para nós de natureza espiritual, que é algo pertencente à nossa natureza, que é algo que pertence à nossa natureza, embora certamente não em todos os aspectos. Por essa razão, parece apropriado pensar na espiritualidade de Deus como um atributo comunicável. Intimamente relacionado com o atributo da espiritualidade está o fato de que Deus é invisível. Justamente porque Deus não tem corpo, Deus não tem forma, Deus não tem tamanho e nem cor, ele não pode ser percebido pelos olhos humanos. Ele não pode ser visto pelos nossos olhos. Então, o conceito de invisibilidade pode ser dado da seguinte forma: a invisibilidade de Deus significa que a essência total de Deus, tudo de seu ser espiritual, nunca será visível para nós. Todavia, Deus ainda se mostra a nós por meio de coisas visíveis criadas. Vou ler mais uma vez. A invisibilidade de Deus significa que a essência total de Deus, tudo de seu ser espiritual, nunca será visível para nós. Todavia, Deus ainda se mostra a nós por meio de coisas visíveis criadas. Existem algumas passagens que mostram esse atributo de Deus. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus também diz, ainda em João, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu. Por fim, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Agora, se Deus é invisível, como nós explicamos, por exemplo, passagens como Êxodo 33:11, que diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face. Uma das regras mais básicas de hermenêutica é você interpretar textos obscuros à luz de textos que falam sobre o mesmo tema de forma mais clara. Então, quando as escrituras falam claramente que Deus é invisível, diversas passagens falam isso. Então, quando a escritura utiliza de uma linguagem que fala da pessoa vendo Deus, ou estando face a face de Deus, nós devemos interpretar isso como uma representação simbólica da realidade espiritual. Ou seja, Deus é capaz de se manifestar visivelmente quando isso for interessante aos seus propósitos, mas não na totalidade da sua essência. No entanto, devemos reconhecer também que essas manifestações divinas, elas são meras representações, como eu disse, e que elas não devem ser confundidas com o próprio Deus. Por exemplo, a experiência do povo no deserto, e diz o texto que Deus era uma coluna de nuvem e fogo. Deus era uma coluna de nuvem e fogo? De fato, não. Aquilo era uma representação visível, era uma teofania, como os teólogos chamam, uma manifestação visível do Deus que é invisível. Quando Deus quer, para os fins que ele almeja, ele pode se manifestar de formas visíveis aos olhos humanos, mas nunca teremos uma contemplação total de Deus. No entanto, a própria Bíblia vai dizer, e aqui é um ponto que é controvertido até entre os teólogos, a Bíblia vai dizer que, em algumas passagens, por exemplo, que nós veremos a Deus na eternidade, ou coisa desse tipo. Então, os teólogos não sabem se isso de fato será uma contemplação total de Deus, realmente veremos a Deus na sua totalidade, na sua essência, ou se basicamente é uma linguagem metafórica para se referir que nós teremos um contato mais íntimo com Deus, um contato mais eterno. De alguma maneira, nós veremos a Deus, é isso que a Bíblia fala, mas nem os teólogos mais gabaritados sabem explicar isso. Mas Deus é invisível, ele, pelo menos nesse momento da existência, nós não contemplaremos ele na sua essência.
E a palavra teofania que eu mencionei. A palavra teofania deriva de theos, que é Deus, e phaneros, que é a manifestação. Teofania, portanto, significa uma manifestação visível de Deus que é invisível. Isso é uma teofania. Nós vemos isso, por exemplo, no caso de Jacó. Diz que Jacó lutou com um anjo, lutou com Deus. Não era, era Deus de fato, mas se manifestando de forma visível através de um anjo, por meio de um anjo. Então, sabemos que Deus é espírito, não tem corpo, não é feito de matéria, não é feito de energia ou de puro pensamento. E, além disso, que Deus também é invisível. Mas não tem como nós tocarmos nesse assunto da espiritualidade e da invisibilidade de Deus sem tocarmos no assunto da própria encarnação. A encarnação, ela é ao mesmo tempo o maior evento da história e ao mesmo tempo o maior escândalo da história, e eu vou explicar para vocês por quê. E para compreendermos isso, para compreendermos por que a encarnação é um escândalo, por que ela subverte tudo o que os seres humanos pensam sobre Deus, nós devemos tanto avaliar João capítulo 1, quanto avaliar o pensamento que vigia a época do ministério de Jesus. Ou seja, nós devemos compreender um pouco do pensamento tanto grego quanto judaico que perdurava ali nos dias de Jesus. Então vamos começar fazendo uma breve análise da mentalidade grega dos dias de Jesus. Os gregos viam a natureza humana de forma dualista. Para eles, a pessoa humana era formada de duas partes. Uma parte imaterial, chamada alma, e uma parte material, que era o corpo. Os gregos viam essa parte material, essa parte física, o corpo, como algo inferior, como algo rebaixado, ao passo que a parte imaterial, a alma, era vista como algo elevado, algo divino, uma centelha divina no ser humano. Imagine, por exemplo, um vaso com água dentro. Vamos dizer que o vaso, a parte do vaso, é o corpo físico. E a água que está dentro do vaso seria a alma. Os gregos compreendiam o corpo humano como a prisão da alma, porque o corpo ele é algo inferior e ele prende aquilo que é superior. E aquilo que é superior, a alma, seria algo dotado de beleza, ao passo que nosso corpo é perecível, nosso corpo é de alguma maneira mau. Essa é a mentalidade grega dos dias de Jesus. Não só dos gregos, mas dos povos em geral, eruditos da época de Jesus. Então percebam que há um desprezo na mentalidade grega pelo físico, pelo material, pelo mundo natural e uma supervalorização do mundo transcendente, do mundo transcendental, do elevado, do sobrenatural. Em segundo lugar, nós devemos ver a mentalidade judaica. Os judeus viam Deus, o Criador, o Senhor, como alguém totalmente transcendente. Deus era considerado totalmente acima da matéria, totalmente outro, totalmente soberano e separado, transcendendo completamente a matéria criada, incluindo os seres humanos. Ou seja, para os judeus, os seres humanos e todo o restante da criação são algo não inferior, como os gregos pensavam, mas algo que está completamente distante do ser transcendente, do ser soberano, do ser divino. Então percebam que existe uma semelhança entre a mente grega e a mente judaica. Enquanto os gregos estabeleceram uma forte visão entre a alma e o corpo, os judeus colocaram uma forte divisão entre Deus e os seres humanos. Em ambos os casos, aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que é terreno, é inferior àquilo que é superior. E qual é a surpresa e qual é o escândalo que o Evangelho de João vai trazer? A surpresa do Evangelho de João é que ele vai confrontar tanto gregos quanto judeus. Então vamos ver de que maneira o apóstolo João ele vai chocar os gregos. João capítulo 1 diz o seguinte: e o verbo se fez carne. O termo grego usado para essa palavra verbo é a palavra grega logos. Mas o que significava logos para um grego do mundo antigo? O logos era basicamente a razão cósmica, aquela grande força ou energia que mantinha o universo em ordem. Era uma força impessoal, era uma força que não era uma pessoa, é simplesmente uma energia que mantém a coerência universal. Isso era o logos para os gregos. Era uma força sem emoções, sem sentimentos, que mantinha a estabilidade do universo. Agora pensem, lembre do que eu disse. Para os gregos, aquilo que é corpóreo, aquilo que é físico,
é algo inferior. E eles ensinavam também, os filósofos, que a morte, o morrer, era a libertação da alma superior do nosso corpo inferior. Então, quando nós morríamos, para os gregos, a nossa alma, que é essa coisa elevada, essa coisa em um grau sublime, saía dessa prisão chamada corpo e ia para o céu ou para alguma dimensão transcendental. Então, a mente grega jamais poderia conceber que o Logos, que é essa grande razão universal que mantém o universo estável, eles jamais poderiam conceber que essa razão, esse Logos, se tornasse carne. Por quê? Porque a carne é inferior. O físico, o material, é inferior. Mas é justamente isso que João diz. O Logos que rege o universo se fez carne, diz João. O Verbo se fez carne. O Logos se fez carne. E esse Logos não é uma simples racionalidade impessoal, sem sentimentos, é uma pessoa. João diz: aquilo que trouxe todas as coisas à existência no início dos tempos assumiu pele, ossos e sangue. Os gregos desejavam abandonar a carne e ir para o céu. João, por sua vez, diz que o céu se fez carne e veio para a terra. Então é dessa maneira que João vai chocar os gregos. Ele está subvertendo a própria mentalidade. João não está dizendo que o carnal é inferior e o transcendental é superior. Ele está dizendo que o transcendental, o Logos, a razão que rege todo o universo, se fez carne e habitou entre nós. Percebam que escândalo isso devia ser para os judeus. Ele está dizendo que aquilo que rege o universo se rebaixou e assumiu carne, assumiu corpo. E para eles o corpo era algo inferior, algo rebaixado. É isso que João diz. O Verbo se fez carne. Mas João não vai só escandalizar os gregos do seu tempo. Ele também vai escandalizar os judeus do seu tempo. Como eu disse, os judeus eles tinham uma compreensão de quase que absoluta separação entre Deus e os seres humanos. Deus seria um ser muito acima da criação, um ser soberano, um ser que não se mistura conosco, seres humanos. Embora ele tenha nos criado, ele está muito elevado, ele está muito acima de nós. Mas João também desfaz essa ideia de distanciamento entre o divino e o humano, esse distanciamento entre Deus e os seres humanos. É como se João dissesse o seguinte: sabe esse homem, esse que eu afirmei que se fez carne? Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Esse homem que se fez carne, ele não é simplesmente um ser humano, ele é o próprio Deus. Esse Deus que vocês dizem que está distante se fez carne. Sabe esse Deus transcendente que vocês dizem que não se mistura conosco? Então, ele se tornou um de nós, comeu peixe conosco, bebeu vinho e até dormiu. Sabe o Criador que moldou o homem do barro, como se João dissesse? O Criador que moldou o homem do barro, ele mesmo se tornou barro. Ele mesmo, o Criador que tece cada ser humano no ventre de sua mãe, ele mesmo entrou no ventre de mulher. O Criador que sustenta todas as coisas foi sustentado pelo leite materno. Então João está subvertendo também a mentalidade judaica do primeiro século. João está dizendo que esse distanciamento que existe entre Deus e os seres humanos não deve ser concebido dessa maneira, porque Deus se fez carne. E ele diz mais: habitou entre nós, diz João no versículo 14. Essa palavra habitou, no grego, significa tenda ou tabernáculo. Talvez para nós hoje não haja uma certa clareza pelo distanciamento histórico, mas o habitou, que é tenda em grego, seria facilmente compreendido pelos judeus do primeiro século, porque é a mesma palavra utilizada para se referir ao tabernáculo do Antigo Testamento. Era um templo que era feito de tecido e varas que podia ser transportado de uma parte a outra. E o templo, para os judeus, como os irmãos sabem, ele era o local onde o divino e o carnal se encontravam de forma temporária. Havia um encontro temporário entre aquilo que era humano e aquilo que era divino no templo. Mas vejam, temporário. Por quê? Porque o divino não pode se misturar com o profano. Havia um encontro temporário, mas não absoluto. Mas no centro da história humana, o divino e o carnal, o sobrenatural e o natural se misturaram. Por quê? E João nos responde: porque Deus se fez carne, e se fôssemos traduzir, a palavra habitou ao pé da letra seria: e Deus se fez carne e tabernaculou entre nós, e armou a sua tenda entre nós, e fez o seu templo entre nós. Na realidade, João está dizendo que Jesus é um templo.
Jesus é o templo onde o céu e a terra se encontram. Se no Antigo Testamento aquele templo era a união do céu e da terra, e agora João diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, João está dizendo que Jesus é um templo onde o céu e a terra se encontram de forma definitiva. É o homem-Deus, totalmente homem, totalmente Deus. João está dizendo que o Deus que é invisível, o Deus que é espírito, o Deus que é transcendente, ele se tornou visível ao assumir a nossa carne. Desse modo, nós podemos dizer que Jesus é a teofania final. Ele é a manifestação final do Deus invisível. Como diz o apóstolo Paulo, ele é a imagem do Deus invisível. Alguém tem alguma questão? João tem. Uhum. Uhum. É, porque não é simplesmente imagem que nós podemos ver, é todos os atributos de Deus estão em Cristo, não é simplesmente algo visível. Ser imagem para o mundo antigo não era simplesmente uma representação física, material, era você portar atributos, características daquele que você representava. Então Deus é a imagem Cristo é a imagem do Deus invisível não só porque ele se encarnou, mas porque ele assume todos os atributos de Deus, porque ele é Deus de fato, Deus Filho. Pode falar, Fábio.
Exatamente. Uhum. 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 Sim. Nós podemos, até conversei com você na semana passada justamente sobre isso. A linguagem de Gênesis, por exemplo, quando se refere ao Jardim do Éden, é a mesma linguagem que se refere a um templo. O Éden, basicamente, é um grande templo que abarca toda a criação, por assim dizer, ou uma parte da criação. Era o local onde o céu e a terra se uniam. Imagine dois círculos, o céu e a terra se unem no Éden. A queda ela provocou essa separação entre o céu e a terra. Deus, em alguns momentos da história, constrói um templo que, de alguma maneira, reconecta, intercala o céu e a terra. Só que ainda não estão completamente juntos. Mas, de fato, como o Rafael disse, as pessoas profanavam, de alguma maneira, o templo. Elas não estavam profanando só um local físico, elas estavam profanando um local onde o céu se misturava se unia com a terra temporariamente. E em Cristo isso ocorre de maneira completa. O céu e a terra se unem em uma pessoa. Por isso que João vai empregar a linguagem de Jesus como se Jesus fosse um templo, porque Jesus, de fato, é onde o céu e a terra se encontram outra vez. Isso responde à grande questão. Talvez não talvez, mas a grande questão do evangelho. E o que de fato Deus veio fazer na terra? A resposta usual que nós damos a isso é o seguinte: Deus veio na terra nos salvar e nos levar para o céu. Essa é uma resposta incompleta. Essa é uma resposta que não faz justiça ao texto bíblico. Porque Deus não veio simplesmente. É uma resposta até que reduz o evangelho a só você e eu. É algo meio até egoísta. Porque se nós lermos o evangelho com cuidado, nós vamos ver que Jesus veio à Terra para iniciar uma nova criação, para fazer o reino dos céus invadir a Terra e destronar os poderes das trevas que o dominavam até então. Ou seja, Deus não veio só resgatar você e eu do lado negro da força, mas veio resgatar todo o universo que ele criou. Então o evangelho não se reduz a seres humanos indo para o céu, morrendo e indo para o céu. É o contrário, é o céu invadindo a terra e tudo dominando. É restaurando a união entre o céu e a terra que havia no Éden. Isso, o céu e a terra estão unidos em Cristo. E o propósito de Cristo com o evangelho é unir o céu e a terra mais uma vez, é renovar toda a criação, é fazer o céu e a terra serem um outra vez, o que de fato inclui você e eu. E por quê? Isso começa conosco. Porque a queda, a ruptura do céu e da terra começou por um ato humano. Então, obviamente, faz sentido que a renovação da criação comece por seres humanos e, posteriormente, toda a criação, todo o universo. Os evangelhos vão retratar o ministério de Jesus como uma grande batalha cósmica entre a luz e as trevas. Por exemplo, eu já disse isso uma vez aqui, a unção no Antigo Testamento, aquele derramar de óleo na cabeça de uma pessoa, ele era um ato que visava capacitar, por exemplo, um rei. Você derramava óleo na cabeça do rei e o rei estava capacitado a governar. E a Bíblia chama Jesus de ungido também, mas em que parte do texto diz que Jesus teve óleo derramado sobre a sua cabeça? Ele não teve óleo derramado sobre a sua cabeça. Ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo. É esse o sentido da pomba descendo, do Espírito descendo como pomba sobre a cabeça de Jesus. É uma unção totalmente diferente do Antigo Testamento, que não é feita com azeite, é feita pelo próprio Espírito de Deus. Agora percebam as nuances do texto. Jesus é ungido no batismo. E unção significa capacitação para alguma missão. O que ocorre logo após o batismo de Jesus?
o Espírito de Deus o enviou para o deserto para ser confrontado por Satanás. Ou seja, o batismo de Jesus, ele marca o início do seu ministério e o início do confronto com as forças das trevas. Na última ceia, Jesus diz também: eis que o príncipe deste mundo já está vindo, ele está próximo. Então a gente acha que essas coisas são de menor importância, mas basicamente são uma batalha cósmica. Os milagres é a renovação da criação de forma pontual, não de forma geral, mas de forma pontual. Se no Éden não existia doença e Jesus cura uma pessoa, ele restaura a criação de alguma maneira naquela situação. No Éden, as pessoas não eram possuídas por demônios. Quando Jesus expulsa demônios, ele restaura a criação de alguma maneira nesse ato pontual. Então percebam que Jesus está fazendo pequenas, novas criações nesses pequenos atos. Porque justamente o propósito dele, do Deus invisível, do Deus Espírito, que se encarnou, é renovar a sua criação. O propósito não é abandonar a criação. E tudo isso que eu disse pode parecer loucura, essa ideia de que Deus não veio só resgatar a nós, mas também veio resgatar a criação e coisas desse tipo, pode parecer loucura para os irmãos, mas é justamente o que Paulo vai falar em Colossenses. Eu vou ler na versão da NVI. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo o quê? Seres humanos? Reconciliasse consigo você e eu só? Levar a gente para o céu e acabou? Reconciliasse consigo todas as coisas. O grego aqui utiliza a palavra pantade, de onde vem panteísmo. Pantade significa tudo. Tudo é tudo, é o universo inteiro. Para que por meio de Cristo Deus reconciliasse tudo, o que inclui você e eu. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, por que a encarnação? Porque a encarnação é o grande escândalo da história, como eu disse no início. Porque ela subverte toda a lógica humana. Os gregos viam a carne como inferior e o céu como superior. João diz que o céu se fez carne. Os judeus viam o Deus soberano como alguém transcendente que não se mistura conosco. João diz ao longo de todo o seu evangelho que Deus se fez carne, habitou entre nós. E não só habitou entre nós, ele comeu peixe, ele bebeu vinho, ele dormiu, ele se cansou, ele chorou. Eu gostaria de terminar falando sobre esses dois atributos. Eu gostaria de ler dois textos bíblicos. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, Salomão faz uma pergunta. Habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E João, tanto no Evangelho quanto na sua carta, dá a resposta. Eu vou unir as respostas. Salomão pergunta, habitará Deus com os homens na terra? E João responde, sim, Deus se fez carne e habitou entre nós. Os nossos olhos o viram, os nossos ouvidos o ouviram, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Só que João vai além, e ele diz em Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso aqui é Apocalipse 21, versículos 1 a 4. João capítulo 1 e 1 João capítulo 1.
Evangelho de João, capítulo 1, e 1 João, a carta, capítulo 1. Então, diante de tudo isso, vimos que Deus é Espírito, vimos que Deus é invisível, mas que Deus, por meio de Cristo, se tornou visível. Deus, por meio de Cristo, assumiu um corpo humano, assumiu forma humana, sendo ele o homem-Deus. E vimos também que o grande propósito do Evangelho não é simplesmente uma fuga da terra para o céu, mas é fazer o reino dos céus invadir a terra. Não é esse o teor da oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, assim na terra como é no céu. João, a oração, em momento nenhum fala que nós habitaremos eternamente no céu. O que a Bíblia vai falar ao longo de várias páginas é que toda a criação será renovada. E isso começou quando o Cristo ressurreto ressurgiu dos mortos. Ele é a nova criação e ele também faz de nós novas criações. E a partir de nós, por meio de nós, da igreja, renovará toda essa criação. Alguma pergunta? Vamos orar então. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por aprendermos mais de Ti nesse dia. Nós agradecemos por sabermos, Senhor, um pouco mais de Ti, sabemos que Tu és Espírito, que Tu és invisível, Senhor, e não é percebido pelos nossos olhos. Mas também te agradecemos, Senhor, pela encarnação do Filho, pelo fato de Tu, Senhor, se submeter, se sujeitar a se tornar carne, Senhor, a se tornar frágil como nós, a se submeter, Senhor, a este mundo. E nos ajuda, Senhor, a compreender que o seu propósito para toda a criação é a renovação completa de todas as coisas e que isso começa conosco, com os seres humanos, Senhor, que primeiro caíram, depois acarretaram a queda da própria criação. E nós queremos, Senhor, atuar nesse mundo como novas criaturas. Nós queremos sempre contemplar a Ti, Senhor, e ver o Pai. Nós queremos sempre olhar para Ti, que é a imagem do Deus invisível, e enxergar em Ti, Senhor, e enxergar nas histórias da palavra que relatam sobre Ti quem de fato Deus é. Nos ajuda, Senhor, a compreender também que o Senhor não é como nós que somos fácil em nos irarmos. Nos ajuda, Senhor, a perceber que Tu és um Deus misericordioso e amoroso, que a Sua ira, Senhor, diferente de tudo que nós pensamos, ela demora a ser provocada, Senhor. Mas nos ajuda também a não utilizar desse conhecimento sábio, Senhor, desse conhecimento santo, que é o fato de que o Senhor não se ira facilmente para pecarmos, Senhor. Não nos deixe de utilizarmos, Senhor, da liberdade para pecarmos, mas nos ajude a Te glorificar, Senhor, pela liberdade que Tu nos dá. Nos ajude, Senhor, a ver que a carne, Senhor, o mundo material não é algo rebaixado, não é algo inferior, mas é a Tua criação, Senhor. E é algo de que Tu mesmo usufruiu, Senhor. Tu comeste, Senhor, Tu bebeste, Tu dormiste. Nos ajuda a Te glorificar em tudo que façamos, Senhor. Quer comamos, quer bebamos, nos ajude a fazer tudo para a Tua glória. Nos ajuda a sermos sujeitos ativos nesse mundo para a expansão do Teu reino e que Ele invada a terra, Senhor, completamente, assim como é no céu. Esse é o nosso pedido, no nome do Santo Senhor Jesus. Amém.